Excelente dia! Tudo bem com vocês? Gente, que dia extraordinário! Vocês estão acompanhando? Vocês estão fazendo uma retrospectiva de todos os assuntos que nós tratamos aqui no podcast? Então, entre lá no nosso canal, fique aí no nosso canal, fale mais sobre isso. Esse é o nome do podcast, para justamente levar a informação para você que é relevante do mundo dos negócios, onde tudo acontece. Me siga nos canais, siga na nossa página, fique antenado. E eu tenho certeza absoluta que aqui na Prodígimos é onde a gente consegue o melhor resultado nas nossas gravações do nosso podcast. Porque, gente, o acolhimento é sensacional. A Mel cuida de tudo, de todos os detalhes. Ela tá nos bastidores, uma hora eu vou chamar ela, vou falar assim, Mel, vem aqui, você precisa mostrar o seu rostinho, porque é uma profissional incrível. Por trás aí tem a direção do Aron também, da Kátia, comandando todo esse espaço, que fica onde? Na Music Hall. Uma casa voltada para a música, uma escola de música realmente pensando aí na arte, no desenvolvimento, tanto das crianças quanto dos adultos. Então, assim, é uma honra enorme eu estar aqui fazendo parte desse processo. E, gente, sem mais delongas, eu já vou falar dessa pessoa extraordinária que está aqui comigo, que é a Marcela Pisirani. Ela é formada em publicidade e propaganda. Aliás, eu fui professora dela, abafo caso, porque faz muito tempo isso. Então, 20 anos de academia, imagina. Mas a Marcela já está formada há 5 anos. E, de verdade, eu sempre sempre fiz questão, na verdade, de onde eu podia trazê-la comigo nas possibilidades do desenvolvimento de estratégias mercadológicas. E já há 5 anos que ela se especializa nisso e também muito fortemente em tráfego pago, nessa parte do marketing digital, que eu tenho certeza que acaba sendo aí um calcanhar de Aquiles de várias empresas. E justamente por que isso acontece? Porque, Marcela, a gente vai falar a respeito disso aqui. Geralmente, os profissionais prometem mundos e fundos, mas tem muita coisa por trás e é isso que a gente quer tratar aqui. Então, é exatamente isso. Ninguém faz milagre, tá? São estratégias. Então, se não há reciprocidade do lado do marketing digital e o lado da empresa também fazendo o negócio acontecer, realmente o negócio não acontece. E por que eu tô falando isso? Como vocês sabem, gente, eu sou uma pessoa exigente. Eu quero pessoas do meu lado que também façam as coisas acontecerem. Então, a Marcela cuida do meu marketing digital, ela cuida do meu tráfego pago e ela não estaria sentada aí desse outro lado se ela não fosse boa para estar aqui batendo esse papo com a gente. Então, Marcela, seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar estar aqui e a gente discutir um assunto tão relevante para os empresários, não é? Obrigada, Sâmia. Primeiro, vou parabenizá-la por todo esse espaço e essa demanda que você tem conseguido trazer para todos os empresários. Tenho certeza que se eles aproveitarem 1% do que você faz gratuitamente na internet, os negócios vão absurdamente flutuar, né? Alavancar. Então, parabéns por toda essa demanda que você tem gerado, tem acompanhado. Gratidão. E tem feito um trabalho excelente. Tá? Gratidão. E também é uma honra, obrigada pela oportunidade, pelo espaço que você me cedeu aqui para apresentar um pouquinho mais do meu trabalho, para falar do tráfego e a importância que tem hoje nos negócios, o tráfego e também o que tem por trás do tráfego. Porque as pessoas tendem a achar que é um milagre e, na verdade, milagre só Deus faz, não o é? Tráfego não. Exatamente. Então, a gente tem que exemplificar o que é, como faz,
e o que a gente consegue executar e fazer de uma forma eficaz o tráfego e não gerar um custo e sim um investimento. Sim, e o que é interessante nisso tudo é que antigamente, eu vou falar na minha época, que a gente acaba revelando a idade, né, gente? A gente não tinha como medir os resultados das mídias, desse investimento feito em mídia. O outdoor era e o jornal, né? A gente levantava custo por 1.000. O outdoor, a gente tinha as métricas, mas era muito superficial. Não era o resultado em si, sim somente a visibilidade. E quando começou o desenvolvimento do marketing digital, que lógico, naquela época era um pedacinho, hoje ele está muito maior, mas quando se começou... Eu lembro que a gente falava muito do ROI, né? O retorno sobre o investimento que tá vindo, mas a gente olha para clique, a gente olha para todos os números possíveis. Então, gente, imagina, quando eu falo para vocês a respeito de levantamento de indicadores... O tráfego pago, o marketing digital, ele traz muito a respeito disso e você sabe o quanto está dando de retorno ou não cada centavo investido, não é, Marcela? Hoje o tráfego ele nos possibilita através das ferramentas que hoje a gente faz as ferramentas Google, Facebook, LinkedIn, TikTok. Então eles nos trazem algumas métricas que hoje é possível mensurar. Legal. Então mensurar a partir de um objetivo, se a gente está atendendo ou não aquele objetivo primário. Certo. Então, o cliente... eu gosto muito de falar que existe uma estrutura por trás do tráfego, né? Não é só apertar alguns botões. Uhum. A gente tem que saber o objetivo pelo qual a gente tá buscando. Quem não sabe onde quer chegar... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E como a gente vai medir se o caminho tá certo ou não? Uhum. Aí o tráfego ele consegue nos dar de acordo com o objetivo. Então o cliente ele quer um objetivo, a gente define o objetivo primário e a partir daí a gente entende se a gente tá no caminho certo ou não a partir do quê? De métricas. E hoje o digital realmente favorece a questão de puxar todos os relatórios possíveis e imagináveis. Certo. Então a gente fala que a gente nem precisa ser bom em matemática. A gente só precisa saber olhar os resultados, interpretar os números, na verdade, né? Então a gente não precisa, porque a ferramenta já entrega todos os números. Então a gente só interpreta eles e aí a gente fala, não, estamos no caminho correto para atingir nosso objetivo. Né? Joia. E aí, a gente sabe, né? Muitos empresários colocam muito dinheiro no tráfego pago. E aí, a gente acaba vendo que muitos deles esperam um retorno imediato. E o retorno imediato não acontece. E aí vem a grande frustração. Exato. Porque o grande problema do mercado que eu vejo é exatamente esse. O profissional prometendo que vai entregar resultado... Só que o empresário, pelo outro lado, ele acha que isso vai ser de forma rápida e imediata. Só que tem todo um caminhar, né, Marcela? Tem início, meio e fim. Tem etapas pra gente conseguir alcançar esse resultado, eu falo né? até que não existe um fim. É um ciclo contínuo que a gente vai sempre otimizando. Então, nunca tem fim a partir do momento que você sabe onde quer chegar. A frustração, ela vem rápida quando vem promessas milagrosas. Ou as expectativas não alinhadas, o que acontece bastante também. É o cliente ter uma expectativa, você falar que é possível e no final não é possível, porque é ilusório, né? Querer aumentar o faturamento em 1 milhão em um mês, a gente também tem que entender. E parte disso, eu considero que a faculdade de publicidade, ela me deu totalmente a estrutura para entender o que existe por trás de um bom planejamento. Ai, que ótimo, Vivi. Momento de música para os meus ouvidos agora, tá? Porque essa era a disciplina que eu lecionava na faculdade e a gente sabe o quanto, e eu buscava transmitir isso para os alunos, dessa necessidade do bom desenvolvimento do planejamento estratégico. Então, se você não tem isso muito bem definido, se você não conhece o público que você quer atingir, você vai pegar um dinheiro e desperdiçar tudo isso, Exato, né? Aí vira um custo, não investimento. E é engraçado, porque o cliente
cliente, às vezes, coloca muita culpa no tráfego, fala, o tráfego não deu certo. Mas o que não deu certo? Foi a geração de lead? Vamos entender, porque às vezes a gente gera uma demanda absurda de lead e quando você vai ver, o cliente não tem nenhuma estrutura básica para atender. Perfeito. Então, às vezes a gente fala, vamos fazer o feijão com arroz direito, identificar todo o desenho de vendas, né? Porque antes, quando eu vou fechar um cliente, eu gosto sempre de estruturar e analisar o que tem no cenário atual e desenhar, literalmente, o processo de venda dele. O que a pessoa tem que fazer desde o início do clique, o que ele vai percorrer nessa esteira para, assim, chegar e efetuar a compra do serviço ou produto. Então, é legal ver, porque quando a gente faz esse desenho, a gente sabe o funil. E com as métricas, a gente sabe onde está o gargalo. Então, não adianta eu mandar muitos cliques, muitos leads, e a pessoa não ter um atendimento bom estrutura no WhatsApp. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar as coisas nas devidas caixinhas? Vamos. Porque são duas profissionais entendidas no assunto. Exato. E aí a gente começa a falar e você precisa entender tudo que a gente está colocando aqui. Primeiro ponto. Não adianta, e isso a gente fala em qualquer tipo de mídia, né, Marcela? Não é só no digital. Se você não tem uma estrutura para atender o seu cliente, não faça nenhum investimento. Se você não consegue aumentar a sua capacidade de produção, não faça divulgação do seu produto, porque senão é um verdadeiro tiro no pé. Tá? Então, começa por aí. Então, dentro do tráfego pago, dentro do marketing digital, o que acontece principalmente? Você precisa ter uma estrutura comercial, você vai lá investir no Instagram, fazer o tráfego pago no Instagram. Vão vir pessoas interessadas no seu produto. Se você não tiver uma equipe preparada para esse atendimento, ou uma IA, né, muito bem resolvida para poder fazer esse atendimento, você vai perder esse cliente. Porque uma coisa que eu sempre digo, gente, o cliente, o concorrente, ele não está a 1 quarteirão ou a 5 quilômetros de nós. Ele está apenas a 1 clique. Então, se a gente não tem a estrutura do nosso quadrado, onde que essa pessoa vai? Vai para o nosso concorrente. Exato. Então, quando a Marcela fala de ter essa estrutura toda alinhada, é ter, sim, a junção do departamento comercial, das estratégias comerciais que você desenvolveu, junto com o marketing. Porque o tráfego, a função dele é fazer o lead chegar. E aí, potencializar, na verdade, a estrutura que hoje você tem. Se você tem uma estrutura boa, ele vai potencializar e mostrar essa estrutura quão boa é e vai fornecer muito dinheiro. E aí consegue converter, né, Marcela? Exato. E agora, quando você deixa de ter essa estrutura, acontece a mesma coisa no tráfego. A gente vai potencializar, só que vai potencializar uma estrutura que não é boa. Pois é. Então, você vai alcançar pessoas e o produto não vai ser bom. Né? É isso mesmo. Agora, vamos lá. A Marcela, ela é super entendida nesse assunto. Eu vou explorar um pouquinho você nesse aspecto, Vamos Marcela. Lá. Porque, assim, o empresário, ele quer solução. Exato. Tá? Então, ele não quer colocar a mão na massa. Ele precisa ter o direcionamento do que ele precisa te entregar para você fazer o negócio acontecer, certo? Qual é a estrutura por trás que você precisa disso e aquilo, como você vai fazer acontecer isso. Eu sei que você tem diversos clientes de segmentos diferentes. E até eu gostaria de saber, eu falei assim, fugindo do roteiro, gente. Eu gostaria de saber, por exemplo, a gente tem lá o segmento imobiliário, a gente tem a clínica odontológica, a clínica de estética, a loja de tintas, certo? São segmentos totalmente diferentes. Às vezes eu escuto que a pessoa deve buscar um profissional de tráfego pago que esteja atuando no nicho. O que você tem a dizer a respeito disso? Você acha que isso precisa realmente, ou você sabendo a respeito do assunto, é o suficiente para você fazer o negócio acontecer? O que você fala para os seus leads, vamos falar assim, nas reuniões? Eu vou falar por experiência própria, porque eu sou uma pessoa especializada em tráfego, gosto de tráfegos de negócios locais, tá? Eu atendo todos os segmentos diferentes, são negócios locais.
Eu falo por experiência própria, que na verdade a gente precisa entender algo a mais além do tráfego. Então, eu entendo sobre a persona do cliente. Tá. Se eu entendo o que o cliente vende, a persona que compra, eu consigo fazer todas as estratégias. Ok. Apertar o botão é o de menos. A mágica acontece onde eu sei o caminho a percorrer, o ponto A e o ponto B do meu cliente, onde ele quer chegar e onde ele tá. Faço esse caminho, faço o planejamento, entendo quem é o público-alvo dele e apertar o botão, sinceramente, é o de menos. Tá. Toda essa estratégia por trás de campanhas, a gente consegue fazer por ter uma experiência no mercado e ter uma base que é em si a publicidade e propaganda de planejamento. Tá. Então, isso eu consigo atender se você me passar um cliente, clínica odontológica. Porque, às vezes, a pessoa tem o mesmo segmento, mas ela tem um público diferente. Então, a pessoa pode se especializar em clínica. Mas qual comunicação que ela vai usar com o público? Tem padrão A, padrão B... A comunicação é diferente. Isso a gente também tem que prestar atenção. E isso eu consigo atender pela experiência que eu tenho, identificar e criar campanhas personalizadas para aquele nicho. Tá. Então, pode ser uma loja de roupa desde uma clínica veterinária. Certo. Então, eu consigo me comunicar com o público. E aí, eu faço a campanha acontecer. Tá. E aí, eu faço os leads chegarem. Certo. E Entendeu? qual é a etapa? Porque assim, a gente falou aqui que não é imediato, certo? Não é imediato. Então, outro dia, eu até pedi pra Marcela, acho que é interessante a gente fazer um tráfego pago, não sei o que e tal, numa cidade onde eu ia estar e pra ver, né, a movimentação. Ela falou assim, Sami, a gente tem que começar por isso, por isso, por isso, por isso. Falei assim, ok, gratidão, vamos estruturar isso, na próxima acontece, né? Porque não adianta só com uma campanha ou... conta esse passo a passo, Marcela, porque assim, a pessoa tá lá, ela tem o dinheiro pra investir, mas ela tem que ter um posicionamento também na rede, não é? Exato. Como que funciona isso? Se eu for falar de estrutura, fora o tráfego pago, a gente pode começar desde mídias digitais, offline, o posicionamento, o produto, entender o produto, entender se a equipe é treinada ou não. Agora eu vou colocar um pouquinho mais na nossa questão, que é de campanhas, estrutura de campanhas. Depois a gente explora o universo que a gente tem. E dentro de campanhas, eu vou entender o cenário atual. Como ele é posicionado, quais canais ele faz a divulgação, como que tá esse posicionamento dele em cada canal, o que ele quer, objetivo claro. Então, um objetivo é você gerar vendas, outro objetivo é você gerar seguidores, outro objetivo é você criar engajamento. Eu preciso entender o que você quer como objetivo primário. Tá. A gente tem as métricas secundárias, mas eu preciso entender o que você quer. Se o cliente... Aí, vamos lá. Se o cliente chega e fala assim, eu não sei por onde começar, eu preciso de você para me ajudar nessa estrutura, o que você faz? Então, eu sento com ele, faço o onboard, que é uma reunião onde eu alinho tudo o que ele quer, o universo, e aí a gente começa a definir pelo menos um objetivo. Certo. O que ele quer. E aí, eu falo, Sami, que é um objetivo palpável e certo. Não adianta falar, eu quero crescer minhas vendas. Perfeito. Mas em quantos % você quer crescer suas vendas? Qual é o tempo que você quer crescer as suas vendas? Porque isso importa. Sim. Porque não adianta falar que você vai investir R$1.000 em tráfego pra gente potencializar se você quer crescer 100 mil em um mês. A gente tem que entender. E o quanto que gera de resultado para saber se consegue chegar nesse período que se quer, né? Exato, para ver se é chegar em real. 100 mil é possível, mas quanto tempo se leva para chegar a esse número? Para chegar em 100 mil. Então, cada cliente tem um custo por lead do segmento, é diferente. Então, às vezes, um custo por lead a R$15 para uma imobiliária que vende casa de 2 milhões é barato. A gente tá pagando um lead bom. Agora, se você for equiparar com um produto que custe R$30 e seu lead sai a 15, opa, peraí. Então, essa primeira reunião de alinhamento eu considero a mais importante de tudo. Porque é lá que eu vou entender tudo que o cliente quer, como eu vou conseguir chegar e vou apresentar o quê? Um plano palpável para que ele não se frustre. Falar assim, peraí, dentro dessas expectativas é isso, isso e isso. Tem gente que quer fazer mundos e fundos, mas não tem um investimento adequado para isso. Isso a gente tá falando das mídias digitais
quanto não digitais. Sim. Então, tudo isso vem do planejamento. Então, eu considero, assim, o planejamento o primórdio. Porque é ali que a gente vai começar a traçar todos os caminhos. Traçou os caminhos, perfeito. Vamos analisar as métricas e a gente vê se tá chegando ou não. Ou se a gente vai reformular a rota ou não. Então, essa reunião de estrutura, eu preciso entender o que você quer. Eu falaria, Sâmia, o que você quer? Gerar mais vendas. Qual o produto? Tem algum produto? Não tem nenhum produto? Quanto você quer aumentar? Em qual tempo você quer aumentar? Quanto você tem disponível de verba para investir? E às vezes, Sâmia, eu falo de tráfego, às vezes eu vendo meu serviço de tráfego, mas é muito mais do que isso. Porque às vezes eu falo assim, Sâmia, tudo bem. Tem clientes que eu já recusei o tráfego para falar assim, não é o momento certo de você investir agora. Vamos fazer isso, para depois investir em tráfego. Fazer um orgânico antes, posicionar a pessoa, porque quando... Gente, uma coisa importante para colocar para vocês, quando a gente fala de posicionamento, não é posição em primeiro, segundo, terceiro lugar, não, tá? É a imagem, é o conceito que está sendo transmitido naquele canal de comunicação onde você está. Então, você pode ser uma pessoa, ou ter uma empresa que é muito bem vista localmente, mas você quer ampliar a fronteira, você quer ampliar o seu negócio. Fala assim, tá, então agora eu não quero estar somente na cidade de Rio Claro. Eu posso estar na cidade de Rio Claro e quero vender também para a região. Eu já me preparei estrategicamente para isso, vou conseguir atender. Aí entra, Marcela, o que nós fazemos? Então, assim, aí a pessoa tem poucos seguidores, nunca fez investimento na internet... Ela não vai ter o resultado igual ela teve no offline, certo? Certo. Então é isso, gente. Então daí ela fala, aí é nisso que você entra. Você vai falar assim, exato. Não é o caminho, não é o momento agora de você fazer um tráfego pago. Não vou, milagre não tô fazendo. Exato. Então a gente precisa traçar estratégias para chegar no resultado, é isso? Exato, uma comunicação, porque às vezes o cliente acha que se comunica de outro e a percepção de quem está vendo é diferente. Então, às vezes, a comunicação não é clara o suficiente pra gente chamar mais leads, e aí vai bagunçar cada vez mais os leads, aí fala o famoso, o lead está desqualificado. Mas é porque a nossa comunicação não tá sendo certeira da forma orgânica. Tá. E outra coisa, Sâmia, que eu acho legal muito ressaltar, é que as pessoas veem o tráfego para atrair novos e novos clientes absurdamente. E o tráfego também tem estratégias que não é só atrair novos clientes. A gente tem que reter os que a gente tem. Ai, mais uma música para os meus ouvidos nesse momento, gente. Que maravilhoso que é isso, porque justamente eu falo nos meus treinamentos, falei, gente, não vamos nos preocupar só em trazer novos clientes. Vamos trabalhar a recorrência desses clientes. Os clientes que vieram, eles precisam ficar com a gente, eles precisam gostar daquilo que você vende, daquilo que você oferece para ele comprar de novo. E aí você precisa ter outros produtos para que ele possa continuar comprando de você. Não é simplesmente só aquele produto, tem tanta coisa envolvida. Né? A gente consegue aumentar o ticket médio. Exato. E o quanto que essa estrutura precisa estar muito bem alinhada para você conseguir ter o resultado, não é? Exato. E aí entra também não só reter, mas e o fortalecimento da sua marca? Isso. O seu posicionamento forte. Então, tudo isso faz parte de um bom planejamento. E que o tráfego vai sim potencializar absurdamente isso. Vai alcançar muito mais pessoas na hora certa, no momento certo. E aí a gente tem as recorrências, atração de leads novos, recorrência, o fortalecimento. Então, é como se fosse um milagre, feito certo. Não é milagre, gente, é estratégia. Ô Marcela, vamos lá. O que você mais escuta de frustração dos empresários quando eles te pedem uma reunião para conhecer o seu trabalho? Já investi e não deu certo. Tá. Isso é uma recorrência... Porque, Sâmia, também a gente tem que falar que no mercado profissional existem os bons e os ruins. E isso eu não tô isenta de falar que, como gestora, existem gestores bons e gestores ruins. Sim. Eu considero gestores ruins aqueles que só apertam os botões e não sabem nada do produto do cliente. Somente aperta e vai lá e voa lá, deixa uma campanha rodando e vai deitar. Tá.
Agora, um profissional que faz toda essa parte de planejamento, esse alinhamento com o cliente, e tudo tá por trás, e apresentar métricas, aí eu falo, não, peraí, o que deu errado, né? Às vezes não é só culpa do gestor, mas às vezes é culpa do gestor que não fez um bom trabalho. Uhum. Porque às vezes você vê clínicas que estão estruturadas e tudo mais, e aí fala, poderia gerar melhor. Só que também não tem nada por trás, não é nenhuma estratégia. Ele só divulgou o serviço. Divulgar o serviço, você mesmo divulga o seu serviço. E o CTA, né? Entendeu? O que é o CTA, gente? É o Call to Action, é chamar a pessoa para ação. Aí a Marcela, ela sempre me dá esse direcionamento. Porque sabe aquela frase que eu já falei para vocês? Que o óbvio precisa ser dito? Na internet também funciona dessa forma. Então, até nessa comunicação que a gente faz, a gente utiliza o Call to Action. E aproveitando... Falando em CTA, Call to Action. Então, por favor, sigam e se inscrevam no canal. Fale mais sobre isso. Ativem o sininho aí, ó, que tá aqui para você saber aí de todas as notificações daquilo que você tá recebendo. E também, gente, aproveitem para seguir e utilizar os serviços da Vivat Semijoias. As semijoias para os seus melhores momentos. A Vivat, ela é uma empresa de semijoias que trabalha com revenda. Então, aqui em Rio Claro, está na Cadeira da Ju, na Rosana Estética, em manicures. Então, está espalhado em vários canais, vários pontos de vendas. E você, que quer se tornar uma revendedora, entre em contato com a Vivat, porque é o canal para você ter uma renda extra aí de pelo menos uns R$2.000, se você trabalhar certinho, fazer investimento. Por quê, gente? Você pega essas peças consignadas e você trabalha apresentando o resultado mensal. E aí, você está oferecendo para o seu público semijoias com 3 anos de garantia e hipoalergênicas e também a prata, que é uma joia. Exato. A prata 925 é uma joia. Então, tem pessoas que adoram anéis, brincos maravilhosos. Na próxima vez, eu vou trazer aqui para vocês conhecerem, tá bom? E também, gente, a Bajulier, que me veste. Hoje eu estou, ó, todinha de Bajulier, né? Aqui. E a Bajulier, que é uma loja de roupas femininas, Curve e Plus Size. Ela veste do 42 ao 52 com peças de alfaiataria maravilhosas. Atendem mulheres aqui de Rio Claro, de toda a região. Ela está localizada em Limeira. Então, leiam aí o QR Code, acessem, que vocês vão conhecer muito mais profundamente a Bajulier. E na próxima semana eu trago novidades para mais um canal, que eu estou aqui, uma comunidade interessante para a gente poder divulgar aqui, tá bom? É isso aí, tá vendo? Call to Action, estou chamando para ação, gente, para vocês seguirem, para entrarem lá no QR Code, fazer leitura, é isso? Você tem que guiar o seu cliente, você tem que guiar o seu lead. Então, uma experiência que você pode fazer é você mesmo, empresário, entrar na sua rede social e como se fosse um lead, como se fosse uma pessoa que não te conhece. Faz todo o trajeto que uma pessoa faria. Ela conseguiria chegar até você? Ela conseguiria abordar você no WhatsApp? Se você tem uma comunidade, ela conseguiria entrar na sua comunidade? Faz todo esse percurso como se fosse um cliente que não te conhece, na verdade, um lead que não te conhece. Acabou de chegar. Vai no seu site, olha se tem as informações, olha as informações atualizadas. Tem lá para te chamar? É um clique, ou ele vai ter que passar por um processo, porque quanto mais processo o lead passa, menor é a conversão. Sim. Então, se você tiver que salvar o número no celular para poder chamar no WhatsApp, às vezes você já perdeu. É um clique e já foi redirecionado pro WhatsApp. Você sabe que outro dia, e aí eu nem sei como é que eu vou fazer isso no meu celular. Uma pessoa me chamou no Instagram, me mandou um messenger lá, e tinha lá para eu clicar e conversar direto com a pessoa no Instagram. Só que, no Instagram não, no WhatsApp. Só que o que acontece? O meu WhatsApp, ele é o WhatsApp Business. E ele não estava encaminhando direto
pro business. Ele estava encaminhando pro outro WhatsApp que tá desativado. Ou seja, entrou aí num problema. Exato. Numa dificuldade. Conclusão, eu não chamei a pessoa para conversar. Você não né? consegue. Então, assim, tem as funcionalidades, a gente acredita que está sendo mais fácil para o cliente, e na verdade não. Já esbarrei também com pessoas onde... e aí a gente vai descobrindo, né? Manda um arquivo em PDF, aí o cliente não consegue abrir aquele PDF. E ele não te avisa. E aí você fala assim, mas nossa, eu mandei todas as informações, estão detalhadas, e ele não me avisou. Aí eu mando mensagem para ele e pergunto, e aí você chegou a olhar, já viu tudo certinho? E ele não te responde. Mas ele nem chegou a ver, e ele também não quer dizer que ele teve dificuldade para abrir, perdeu o cliente. Perdeu. Então, assim, a gente vai descobrindo também as coisas, né, Marcela? Os caminhos certos a serem utilizados, quais são as travas que a gente tem que tirar nesse processo. E ter uma constância dessa questão que a gente chama de manutenção. De visualizar se realmente todos os links estão corretos. Se a sua página tá... Às vezes a página caiu, você nem viu. E tá lá, as pessoas estão indo pro seu site e tá off. Tá então, vendo, gente? E aí, quantas vendas você perdeu hoje porque seu canal tá off? Corre lá ver, mas depois do podcast. Então isso é interessante pra pessoa ter esse costume de manutenção também. Porque hoje a IA vem, são ferramentas que facilitam, mas que a gente tem que ficar atenta por trás. Sim. Não adianta soltar e dormir. Porque aí você vai deixar dinheiro na mesa. E outra provocação que eu trago aqui pros empresários... Fala lá, fala diretamente pra eles, Marcela, cutuca, vai. Fazer um teste, entrar na página do Google, colocar o seu segmento e a cidade que você está e dar um enter. Sua empresa aparece nas 3 primeiras posições? Porque, Sam, eu não sei você, mas eu nunca fui pra segunda página do Google procurar nenhuma empresa. Muito raro, muito raro. Você não vai. Então, se você, igual a Samia falou, hoje, antigamente tava, o concorrente tava 1 quilômetro no outro estado. Nossa, tá muito longe. Hoje ele tá a 1 clique. Se ele aparecer na tua frente e executar um serviço de excelência, pronto. Ele nem vai te chamar. Se tiver aquela palavrinha, aquela frase que você quer ouvir... A gente fala, você não vai olhar para outro lugar. Bolo de cenoura fofinho. Se tudo tiver de acordo... Se eu quiser um bolo de cenoura fofinho e tudo tiver bolo de cenoura fofinho, acabou. Isso aí, gente. E por isso o trabalho por trás de tudo isso também, que eu falo, que é justamente você fazer com que esse cliente fique com você e a experiência que você vai entregar para ele no ponto de venda. Aí acaba sendo uma outra história tão importante quanto, mas essa atração, ela é fundamental para a gente poder trabalhar. E Marcela, vamos lá, conta pra gente. Então, a gente tá falando de tráfego pago, Sim. Mas a gente pode fazer o tráfego pago no Google, a gente pode fazer no Meta. Então, quando a gente fala em Meta... Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. A gente pode fazer também no TikTok, LinkedIn. Todos esses canais você trabalha? Tudo. E tem muita diferença de, por exemplo, perfil de público ou maneira de desenvolver essa ação no Facebook, no Instagram e no TikTok? A comunicação, Samia. Hoje a gente fala que as pessoas consomem conteúdos e quase de todos os canais, tá? Mas a comunicação, ela tem que ser adequada à plataforma que a gente tá utilizando. Tá. Um conteúdo que a gente solta no YouTube, ele é totalmente diferente de um conteúdo que a gente solta num TikTok. Certo. O consumo é diferente. Então, nós profissionais atualizados, que a gente senta nessa cadeira e estuda cada plataforma, a gente identifica os padrões que convertem em cada plataforma. Tá. Então, você pode sim... Marcela, isso quer dizer que eu vou ter que ter um conteúdo para cada rede? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode ter uma linha editorial, um conteúdo, só que conversar de forma diferente. Tá. Então, o conteúdo que você solta um vídeo mais produzido no Instagram, no TikTok você vai falar como se fosse uma fofoca. Isso atrai as pessoas do TikTok. As pessoas não querem nada formalzinho. As pessoas gostam do TikTok, é fofoca. Certo. Só que você pode levar o seu conteúdo, mesmo que técnico,
só que de uma forma, uma linguagem diferente. Tá, porque o que eu vejo, aí falando até agora na área de treinamentos, por exemplo, que é o que eu atuo, né? Treinamentos e consultoria. A gente vê lá um Cortella, certo? A gente vê um Caio Carneiro, um Flávio Augusto, eles estão no TikTok também. Exato. E eu escuto muitas pessoas também acreditarem que o TikTok é só dancinha. Essa fase também já passou, não passou? Passou de acreditar que o TikTok era só de jovem, só dancinha. Tem gente que converte muito bem em TikTok, absurdamente. E não tô falando nem de tráfego pago, organicamente mesmo falando. Tem pessoas que entenderam a comunicação e aí nadam num oceano azul. Legal. Porque entendem. Só que é uma preocupação que eu vou levar para os empresários amanhã eu vou instalar um TikTok e vou começar a fazer conteúdo. Vou dar um outro recado. Comecem a fazer o feijão com arroz direito. Básico. E depois a gente incrementa. Então, se você tem um Instagram, veja se ele tá certo. Agora, pra você saber se tá certo, porque também não adianta, Marcela. Ela vem falar, vê lá se tá certo. É fácil, né? Ver se tá certo. Então, quem que vai ver se tá certo esse negócio é ela. Porque daí ela vai olhar, vai analisar e vai entender. Fala assim, esse post, isso aqui que tá no seu feed, tá adequado, não tá adequado, o que você coloca no destaque aqui tá certo, não tá certo, altera isso, corrige aquilo, aí sim é deixar certo. E eu posso dizer que todo mundo precisa disso. Todo mundo. E existe a estratégia certa, gente. Existe a maneira correta de você estar em cada rede. E até mesmo no Google, né? Então, a gente fazer o impulsionamento... Eu falo assim, eu adoro o Google Ads. Porque a pessoa vai lá no Google, ela digita aquilo que ela tá procurando. É uma rede intencional que a gente chama. Então, e aí eu falo, dentro do mundo das vendas, que é um lead quente. Porque é intencional. Porque ele já sabe o que ele quer buscar. Então, pensa, não dá pra você desperdiçar isso. Então, tem muita gente que eu vejo converte muito mais no Google do que no Instagram, por exemplo, por causa disso. Então, quer dizer, você já tem... O Instagram a gente considera uma rede de conexão. Certo. Então, você tá lá fortalecendo, criando engajamento, se mostrando. E a rede do Google, né, rede de pesquisa que você fala, porque o do Google Ads a gente consegue colocar anúncios no YouTube e tudo mais. Rede de display. Mas a rede de pesquisa é uma rede intencional. A pessoa já sabe o que ela tá buscando, já sabe até a faixa de preço. E aí você não aparece? Pois Meu Deus, fica aí né? Um silêncio. Cri. Vamos colocar um grilo aí, Mel. Você não aparece. Então, quer dizer, perdeu. Entendeu? Sim. E teve um interessante, não sei até nem se dá tempo, mas eu vou contar. Em agosto agora, eu fui pro Rio de Janeiro num curso. E aí, como é o Rio de Janeiro, a gente fala, bom, vamos conhecer um pouquinho o Rio de Janeiro, né? Vamos aproveitar a viagem, né? Não vamos embora assim, sem conhecer o Cristo, né? Tinha ido, mas era pequena. Aí eu falei pros meus amigos... Pra rede mais próxima, eu falei, tem alguma coisa que você indica? Como que faz os passeios lá? Aí, uma pessoa falou assim, olha, eu não iria por conta própria. Fecharia com uma agência de turismo, né? Pelos perigos do Rio de Janeiro. Tá. Perfeito. Então, a primeira informação, você tem alguma pra me indicar? Porque, normalmente, indicação, a gente sempre vai um nicho mais próximo, né? O ciclo mais próximo. Ela falou, não tenho. Falei, perfeito, Rio de Janeiro, quem vai poder me indicar? Vamos pro Google. Fui lá pro Google, digitei lá, Agência Turismo Rio de Janeiro. Aí apareceram algumas, óbvio. E apareceu uma que me chamou muita atenção, que tinha mais de 920 avaliações e 5 estrelas. Aí eu falei, nossa, 5 estrelas? 900 e poucas avaliações? Certeza que esse cara colocou um bot aqui e fez avaliação, né? Mas vamos ver. Chequei as avaliações, todas muito bem positivas, faladas de pessoas diferentes. Aí, como eu sou brasileira e falo, deve ter alguma coisa, aquele desconfiômetro de brasileiro, né? Falei, vou procurar no Instagram. Pesquisei. Perfil atualizadíssimo, tinha stories, tinha feed. Os feeds, pasmem, tinha comentários falando muito bem. Falando, eu volto pra essa agência na próxima viagem. Os agentes são muito gente boa, tiram fotos.
perfeito. Então, Google, Instagram já foi uma... Falei, perfeito, vou falar com eles. Aí entrei já na bio, já tinha o WhatsApp deles pra eu falar direto. Tá. Já cliquei e fui redirecionada. Redirecionei, falei, olá, tenho interesses em saber... Veio em menos de 5 minutos, Samuel. Tudo que eles ofereciam, os pacotes, com os preços, forma de pagamento. Eu falei, meu Deus. E já fechei. Aí eu falei, então, isso prova o quanto um feijão com arroz bem feito e vira uma bola de neve absurda do lado positivo. Sim. Porque eles têm avaliações, eles sempre pedem avaliações. Então, você vai fazer o passeio, eles pedem pra você avaliar. Uhum. Realmente, o serviço é de excelência, porque eu fiz o serviço, Sim. né? Solicitei, fechei o contrato. E aí, você percebe a rede atualizada, tinha promoções. Aí, eu fui pra diversos canais e foi com excelência todos os canais. E aí, não tem como não fechar. Que aí você fala, tudo bem, eu pago um pouco mais caro, mas olha a confiança e a confiança que tá me gerando Sim. de uma prova social. Uhum. Aí eu fui, fechei e bom, mais um cliente na conta dele. Entendeu? E aí o WhatsApp não demorou nada, veio todas as perguntas. Não veio um olá, tudo bem? E no dia seguinte foi falar comigo. Eu já tinha todas as informações que eu precisava. E inclusive, ele já tinha até a agenda, que ele já falou assim, qual o dia que você pretende fazer os passeios? Eu falei, dia tal. Ele falou, está liberado. Isso daí, gente, a IA resolve, tá? Exato. Então, quer dizer, nossa, quantos profissionais essa empresa tem contratado para poder trazer todas essas informações? Tem profissional por trás, isso é óbvio. Mas também tem toda uma estrutura de tecnologia entendendo qual é a função de cada meio, né? Exato. Ele entendeu o processo. Ele fez o guia que o cliente percorre, né? A esteira que o cliente percorre, o que ele precisa, todos os cliques, tá tudo ok. As informações, que normalmente são as mais frequentes. Uhum. Inclusive, tinha dúvidas de se chover no dia, o que fazer. Ele já me respondeu. Que são as dúvidas frequentes. Então, você vê um absurdo. Fala assim, parabéns. Tá executando com excelência. Com certeza. E aí, tá buscando cada vez mais clientes. Não tem como não. E né? qual é o principal erro que o empresário comete? Dá atenção para uma mídia e não para outra? O que você enxerga aí no meio do tráfego? Tá, primeiro, eu considero um grande erro o empresário enxergar o marketing em si, não só o tráfego, como um custo e não investimento. Tá. Esse é o primeiro erro que ocorre. Mais uma música para os meus ouvidos. O próximo. Esse é o primeiro erro. O segundo grande erro é não ter o objetivo. Não tem, eu sou muito repetitiva nisso, Sam. Então, a Mel, se quiser colocar aí várias repetições de tem um objetivo. Tem um objetivo. Porque aí você vai saber onde você quer chegar e se você está chegando. Não tem Perfeito. como. Então, esse é um dos maiores erros. E o terceiro erro é contratar pessoas que não enxergam a empresa como um todo. Ponto. Contrata pessoas que são pontuais, mas que elas não movem e não querem nem descobrir a empresa como um todo. Eu poderia ir lá e falar, não, eu faço tráfego, me manda os criativos aí que eu subo os anúncios. Uhum. Tá, mas o seu sucesso é o meu sucesso. Claro. Se você não tiver sucesso, o meu trabalho não teve sucesso. Com certeza. Então, eu falo assim, vamos entender como um todo o que eu posso te ajudar além do tráfego pago. Porque eu vou potencializar. Então, eu quero que tudo esteja a casa em ordem. Sim. Pra quando eu mandar, esteja ok. E quando aí o cliente fala assim, deu um problema aqui, não tá convertendo. Você faz um cliente oculto... E aí ela manda pra mim, entendeu? Porque daí a gente desenvolve esse trabalho. Então, quando eu tenho tráfego pago, quando eu tenho clientes assim, eu encaminho pra ela. Quando precisa de treinamento, estruturar o departamento de vendas, eu falo aí bastante você me chama. o seu nome nas reuniões, porque é um complemento. Mas é um mesmo, complemento. não tem como. Não tem como. E aí, você faz o cliente oculto, a pessoa demorou pra responder ou nem respondeu. Sim. Ou respondeu e não sabia absolutamente nada. O próprio vendedor não sabia o que tava vendendo. Mas é terrível isso. E aí... E parece incrível, gente. Acontece com tanta frequência. E aí a gente vê... Você fala que você deixa dinheiro na mesa...
eu visualizo de outra forma. Eu coloco aquelas notinhas de dólar com asinha, sabe? Saindo pela janela, porque é justamente isso. Você tá deixando realmente de ganhar muito dinheiro. E o problema de tudo isso é, por exemplo, vou voltar ao caso do Rio de Janeiro. Você teve uma ótima experiência, certo? Então significa que se você conhecer alguém que foi para o Rio de Janeiro, você vai indicar essa agência. Com toda certeza. Então, gente, a indicação, para quem acha que o tráfego pago resolve tudo, a internet resolve tudo, a indicação mais ainda. Por quê? Porque alguém que já viveu a experiência e está indicando o serviço para você. E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, Marcela, na internet, todo mundo tem que estar. Hoje em dia, não dá mais. Virou obrigação, obrigatório. A gente falava que o digital é o futuro. Meu Deus, o digital é o presente. Isso. Tem que estar. E aí, gente, se você faz o feijão com arroz, como a Marcela tá falando aqui, deixa o colchão todo prontinho para justamente receber os leads. A cama quentinha, né, Sammy? Aí você vai ter o resultado. Só que eu gosto muito de falar e eu quero trazer uma pessoa aqui no futuro para falar a respeito da mídia offline. Do quanto ela é relevante. A gente não pode esquecer. Então, assim, é obrigação estar na internet. Mas se você quer também se diferenciar, esteja nos outros canais, não é, Marcela? Canais. Porque isso é fundamental. Porque daí você também está criando força para o seu negócio. Então, aí a gente tem uma infinidade de meios de comunicação para ser trabalhado fora a internet. Então, vamos lá. A gente tem revista, a gente tem outdoor, a gente tem jornal, a gente tem mídia indoor, certo? Então, TV, né? Tem caso que até o panfleto. Exato, panfleto na rua, tudo. Então, assim, olha quanta coisa que a gente tem, que vocês podem também trabalhar, só que tudo isso é possível trabalhar em conjunto, unindo, desenvolvendo uma excelente estratégia e não, gente, então agora eu vou fazer investimento em tráfego pago. Não, isso daqui não deu certo. Então agora, sei lá, acho que o panfleto vai dar. Então vai e joga no panfleto. Aí sim não é um investimento. É despesa, você está jogando dinheiro fora. Às vezes, os empresários também, isso que fique muito registrado, falam assim, mas eu vou investir no pessoal, eu vou estudar. Eu vou estudar o tráfego pago, vou entender como é que deixa que eu faço. Vamos deixar cada um no seu quadrado, né, Samia? Porque... Lote a sua agenda, faça atendimento, aumente sua hora. É isso. E deixe quem tem o conhecimento diário. Isso. Um olho diário. Você foi para o Rio de Janeiro estudar mais ainda, se especializar mais ainda em tráfego pago. Não é só o cursinho também online. Não, hoje eu faço parte da mentoria, que é a maior da América Latina. É isso então aí. É investimento, é sentar todo dia nessa cadeirinha e estudar. Então por isso que eu falo, deixa cada um no seu quadrado, porque eu vou olhar a sua mídia todos os dias e me atualizar todos os dias. Perfeito. A sua obrigação é atender bem o lead que eu tô te mandando e fazer negócios, é pensar no seu negócio e deixa eu executar a minha parte, né? É isso aí. É isso aí, para justamente você conseguir ter o resultado. Marcela, se eu falar para você que passou o tempo voando, você acredita nisso ou não? Acredito. Eu falei pra Samia no começo que eu tava nervosa igual um TCC, né? Acha? E aí a mesma fala que a gente tem, né? Eu falei assim, se você conhece aquilo que você tá falando, não precisa ficar nervoso e tal. É a mesma coisa. Má, vamos lá, deixa um recado agora. Se você pudesse dar um conselho pros empresários, o que você falaria para eles, para esse caminho do tráfego pago, para entender a importância da estratégia? Primeira coisa, tem um objetivo. Ótimo. Segundo, desenhe, literalmente desenhe, tá? Pegue um papel e uma caneta e desenhe o seu processo de vendas. Perfeito. Como que faz? E terceiro, procure um profissional apto, estudado, né? Que consiga ver a sua empresa como um todo. Não é o sobrinho, né? Não. Que faz o tráfego pago. Não, porque inclusive se você faz o tráfego até pelo próprio iPhone, tá consumindo 30% do seu impulsionamento, tá? Então, para as pessoas que fazem direto no turbinar aqui do iPhone, então aí é uma taxinha que o iPhone cobra de 30%, tá? Então,
tem coisinhas que a gente tem que ficar ligado. Então, gente, chama a Marcela, que vocês vão fazer um melhor negócio e não vão perder dinheiro. Mas, de novo, pra te achar, como que eles fazem? Podem me achar no Instagram, que agora eu coloquei... Agora eu tava nos bastidores e agora eu tô me colocando, né? À frente das câmeras pra também mostrar e fazer vocês, empresários, entenderem a importância do meu serviço. Então, eu tô colocando a minha carinha. Então, é Tráfego com Marcela, com 2 L's. Tráfego com Marcela. Vocês estão vendo aí, gente, o Maps Irani. Esse é o particular seu, né? Esse é o meu particular. Então, o Tráfego com Marcela... Com 2 L's. Com 2 L's é o que você vai encontrá-la para poder falar sobre negócios, para poder aí chamar para uma reunião, para conhecer mais a fundo Lá o trabalho. Tem meu WhatsApp, clicar é ser redirecionado, tá? É facinho, viu? tá? Isso é legal a gente finalizar falando a respeito disso, porque a gente... sempre fala, escuta muitas pessoas falarem, o link na bio. O link tá na bio, o link tá na bio. E aí a gente acha que o povo sabe onde que é essa maldita bio do Instagram, né? Então, Marcela, conta pro pessoal, como é que acha esse link da bio? A bio é só entrar na fotinho da pessoa no Instagram, vai estar lá tudo que ela faz, provavelmente, né? Se tiver correto, né? As palavras-chave e logo embaixo já vai ter um linkzinho pra você clicar. Isso é bom pras pessoas, ô Sâmia? Tem pessoas que deixam fixo, um número de telefone, alguma coisa. Mas pessoas que fazem lançamentos, normalmente, elas trocam bastante o link lá. Tá. Então, elas vão sempre colocando o link do curso, o link da aula. Então, é legal também ter essa estratégia. Ou você deixa fixo, ou você pode ir alternando os links. Tá. Se você tá divulgando, por exemplo, a sua comunidade, tá falando, clica lá e vai ser redirecionado pra comunidade. Então, deixa lá o linkzinho já direto da comunidade. Legal. Pessoal, ó, Mel... Eu não sei se vai dar pra gente mostrar aqui, ó. Mas esse aqui é... Opa, aqui. Esse aqui é o meu Instagram, tá? Então, quando a gente fala, ó, aqui tem a minha foto, certo? Então, aqui é o link na bio, tá? Exato. Essa é a bio. E aí, você vai... Aqui embaixo tem os meus status e aqui tem o meu feed, certo? Então, é assim que você vai conseguir encontrar o link na bio, tá? Então, você tem que entrar no Instagram da pessoa. Você tá vendo o Instagram? Você tem que clicar lá no nome dela para justamente você entrar no perfil dela e aí achar o link. Visualizar esse link, certo? Exato. Simples e fácil. É isso aí. Só chequem se tá funcionando esse link, tá? Por favor. E se você ainda não me segue, samia.cruanesdias também para me seguir no Instagram. Aliás... Nos canais de comunicação, né, Marcela? Para me encontrar, estou no Instagram, no LinkedIn. Aí tá o meu celular também, ó. Para quem quiser conversar comigo via WhatsApp. Tô no YouTube, tô no Spotify. Então, não tem como tá aqui no não podcast, achar. Tá em tudo, né, Sâmia? Tá em tudo. No jornal também. No jornal, tá? Então, em bastante lugares, justamente porque a gente precisa mostrar. Eu falo que a minha missão, tirando a brincadeira... A minha missão de vida é transformar a vida das pessoas e também dos empresários. Então, eu fico muito feliz de poder trazer esse tipo de conteúdo, sabe, Marcela? É por isso que eu falo pro pessoal, graças a Deus, graças ao trabalho que eu venho desenvolvendo, eu só tenho escutado elogios sobre o podcast, porque as pessoas... assistem e falam assim, aprendi alguma coisa que eu vou poder colocar em prática no meu negócio, em diferentes áreas. E aí, isso é o que eu quero somar, sabe? Então, eu sei que as empresas, elas não são feitas só daquilo que eu ofereço. Então, eu ofereço uma estruturação do departamento comercial, eu ofereço um olhar para o marketing, sim, né? Para o posicionamento da empresa, 25 anos de experiência atuando nessa área, então eu sei fazer isso. E eu gosto de levar para as empresas isso, e na hora que é aplicado, fala assim, Sam, eu tive resultado, eu consegui dar o passo, nossa... Eu falo que eu ganho meu dia, eu ganho minha semana,
porque eu sei que foi bem aproveitado. Então, gente, esse é um conteúdo para você assistir, voltar, assistir de novo, justamente porque tem informação aí que é muito relevante. Tem informação que vale ouro. Para você entender qual é o jeito certo de fazer a estratégia acontecer em cada meio. E entender que cada meio tem a sua funcionalidade. A maneira que eu me comunico no Instagram não é a mesma que eu me comunico no LinkedIn. Exato. Existe... Cada canal tem uma funcionalidade. E a gente tem que respeitar essa funcionalidade. Como no YouTube também é conteúdo, né, Marcela? Então, como a gente tá aqui nesse podcast, é um bate-papo, não é blá, blá, blá. E é conteúdo que vai estar lá disponível para você, para fazer a diferença no seu negócio. E, Sâmia, fazer isso de forma constante, tá? A constância vale ouro na vida. Sim. É preferível ser um mediano constante, um maratonista, né? Que percorre e nunca para, do que ser aquela pessoa que se propõe a fazer 50 conteúdos no dia e no dia seguinte não some. põe nada. Então, é preferível você fazer um dia, um conteúdo uma vez na semana, mas que você mantenha essa constância absurda. Sim. Que aí vale ouro. Aí você vai longe. Agora, se você... some... não adianta, né? Naquele calor da emoção, falar, não, vou produzir, faço 50 conteúdos e de repente some. Então, que fique também um recado aí. A constância vale ouro. Sim. Comece e para, não vai ter resultado nunca. É mais fácil ser 1% todo dia melhor. Perfeito. Do que querer ser 10% melhor no dia seguinte. É isso aí. Gente, fabuloso. Gratidão, Má. Gratidão toda minha. E que a gente continue aí fazendo excelentes negócios, muito crescimento para você. Desejo todo sucesso realmente. Tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta da capacidade da Marcela e o que ela entrega para cada empresário, que às vezes a gente até trabalha em conjunto, né? Exato. Alguns, e levando realmente o resultado, porque é isso que a gente pensa. Seriedade sempre, e não é? Parabéns pelo gesto genuíno de expor aqui e complementar com os empresários, até de forma gratuita, que a gente faz aqui hoje. É verdade. Então, é um gesto muito genuíno da sua parte. Gratidão, Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Uma excelente semana. Continuem aqui acompanhando, porque muita coisa boa vem por aí. Beijão.